Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa MF Sul Entrevistas aqui na TV Sul. Como combinado com você, hoje o nosso convidado é o Beto Luiz Souza, psicanalista, hoje aqui presente ao vivo com você. Bom dia, Beto. Bom dia Beto Madeira, bom dia aos teus web ouvintes, é assim que fala, né? Qualquer coisa serve aqui pra nós. Deixa eu só tirar aqui só para mostrar que sou eu mesmo, né? Isso. E aí a gente tem que usar máscara, porque esse bichinho tá no nosso encalço, Tá né? no nosso encalço, verdade. Bom dia, e é uma satisfação, tá? Vir aqui no teu programa. Já tinha me convidado, eu já participei algumas outras vezes, né? Faz Sim. tempo. E algumas outras vezes não deu, mas eu sempre tenho uma... Eu gosto de vir aqui, Beto, até porque eu te acho uma pessoa decente, sempre falei isso pra ti. Beto. Uma pessoa correta, tá? E acho que Morro da Fumaça teve uma chance de ter um vereador na Câmara de Vereadores, eu acho que é 2 eleições atrás, né? Você foi candidato. E eu sempre disse isso para todo mundo, que o Beto Madeira seria um excelente, né? E ainda é um excelente representante, mas não constituído na Câmara de Vereadores. E tu merece o lugar de muitos que estão e não mereciam estar, né? Eu quero deixar isso consignado contigo, que é uma honra falar contigo, te acho uma pessoa muito decente, gosto muito de ti e da tua postura como pessoa. Então, quando a gente recebe um convite desse, às vezes não dá para vir em virtude de compromisso, mas quando dá, é sempre uma honra. A honra é toda minha e da TV Sul também te receber mais uma vez aqui. O Beto nós conhecemos, né, o projeto de comunicação social aqui em Morro da Fumaça, qual eu fazia parte desse grupo, fazendo teatro, né, Beto? Já era delegado aqui na cidade, na época era o responsável, né, responsável da delegacia, e eu participou daquele projeto social que a gente tinha, né, Beto? Me lembrasse agora ali, que era ali naquela rua atrás da delegacia, né? Isso. Nós fazíamos... O antigo bar onde era o bar do Baginho uma vez, né? Onde era o bar do Baginha, Uhum. Hoje ainda eu trabalho psicanalista, ainda trabalho na polícia, né? Atualmente eu trabalho na delegacia de Nova Veneza, né? Terra de gente boa também, bastante comida italiana. Eita, coisa boa. Bastante sorvete. Sorvete também? Sorvete, gelato, né? Eu estou há 1 ano e 2 meses na Veneza. E fiquei 4 anos em Lauro Miller, também terra muito boa, onde fiz bastante amigos. Assim Nasci em Lauro Miller. Tu é em Lauro Miller? Sou de Lauro Miller, rapaz. Lá Tem as famílias, lá tem 3, 4 famílias de madeira. Certo. E algumas pessoas às vezes entram em contato comigo, Beto, mas tu é meu parente, eu vou lá, olha, não, eu sou do outro madeira. Não, mas a madeirada de lá é tudo gente boa. Tudo gente boa. Tudo gente boa. Tudo gente boa. A madeirada lá de Lauro Miller. Tudo gente boa. Beto, hoje ainda está no ramo da polícia. Por que a polícia, Beto? Olha, eu também não sei mais te dizer. Não, ô Beto, quando eu entrei na polícia, faz 15 anos, tempo, né? Já tomei no cu algumas vezes, tá? Desculpa a expressão, é naquele lugar, no esfíncter anal, tá? O que às vezes me incomoda no trabalho da polícia não é o atendimento ao público e não é nem a resolução de crimes, que é uma coisa que eu gosto. Às vezes alguns colegas dentro da polícia que eu não sei o que fazem ali, né? Então, mas eu gosto da questão da investigação criminal. Né? Eu gosto de resolver. Estou até inclusive já rascunhando um livro. Né? Vamos lançar aqui, hein? Podemos lançar aqui. Podemos lançar aqui. Sobre histórias de polícia, não sei se o nome vai ser esse, né? Onde eu vou contar algumas histórias, logicamente com os nomes das vítimas, dos fatos e das cidades mudados, né? Até para preservar as pessoas, né? A gente vai contar o milagre, mas não vai contar os santos, né? De algumas maneiras, assim, de alguns casos que, sob minha, digamos assim, coordenação na investigação, né? A gente resolveu vários casos e também contar um lado mais obscuro da coisa que tem, né? No trabalho policial. Mas ainda estou rascunhando esse livro aí, se vocês me deixarem viver até lá, né? Mas eu gosto do trabalho policial, né? Então eu trabalho à tarde lá, e aí nos outros horários eu tenho a minha clínica também, eu dou as minhas aulas, né? Também. Onde é que fica a tua clínica? Fica ali em Criciúma,
ali na Unic, né? Só que agora eu não estou atendendo devido a essa pandemia. Desde fevereiro eu peguei férias, então eu tenho só alguns atendimentos online de alguns pacientes que moram fora, né? Mas fica ali na Unic, perto do Hospital São João Batista, ali, na rua Lauro Miller. Né? Beto, eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder se quiser, se tiver alcance, se não quiser, não. Houve no passado o desaparecimento de um policial ou investigador aqui em Morro da Fumaça? O Edson, O Edson. sim, é. Como é que ficou aquele caso? Ô Beto, o Edson Moura Miguel, né? Filho Isso. do seu Toninho, delegado, né? Isso mesmo. Quando eu não conheci o Edson, tá? Quando ele desapareceu, eu não estava na polícia ainda. Ah, não estava ainda. Não, eu entrei em 2005, não, 2004, finalzinho de 2004. Se eu não me engano, ele tinha desaparecido, acho, uns 2 anos antes, por aí, tá? Beto, eu até quando eu cheguei aqui em Morro da Fumaça, eu pensei em até dar uma reabertura no caso. Mas o caso, na verdade, não foi aqui em Morro da Fumaça, tá? Foi em Jaguaruna. Em Jaguaruna. Porque ele teria desaparecido na praia, eu acho que no Campo Bom, né? Então, e quando eu falei que eu até pensei em reabrir, não que tinha fatos novos, né? Nada disso. Porque às vezes tu fica um tempo, uma pessoa que chega nova, tu pega um inquérito policial, né? E às vezes tu refaz esse inquérito policial e às vezes tu pode perceber alguma coisa que a investigação da época não percebeu. Não percebi. Né? Não que tinha fatos novos. Mas aí como não era aqui, e era em outra comarca, né? E aí, era uma das ideias. Quando eu vim pra cá, eu disse assim, eu vou de repente dar uma olhada em algum caso que tá... E como esse foi um caso de repercussão, então, mas aí, infelizmente, como não foi aqui em Morro da Fumaça, aí eu também não entrei. Mas é um caso bastante estranho, né? Ele desapareceu do nada. Segundo falaram na época, ele tinha ido pra praia e as coisas dele foram encontradas nessa praia. Não me lembro se foi no Campo Bom ou acho que foi no Campo Bom, né? E nunca mais foi visto, né? Infelizmente, né? E o que aconteceu com ele... Não se sabe. Não se sabe. É um segredo. Mas é um desafio para a polícia, né? Pelo menos acredito que foi, né? Acredito que os colegas que trabalharam na época fizeram o possível, né? Porque a polícia é o seguinte, o negócio é a polícia trabalhar. Se vai descobrir ou não, e não especificamente questão, nesse caso, né? Porque tem polícia que é vadio. Eu tenho colegas da Polícia Civil que são vadios. Não trabalham, certo? Não vem, e não, obviamente não são todos, é uma minoria, mas tem gente que senta, bota a bunda na cadeira e povo que se rale. Né? Mas tem muitos não, tem muitos que trabalham, né? Então o importante é tu trabalhar. Se tu vai conseguir resolver ou não, é uma outra situação, porque daí não depende do teu trabalho, mas também depende um pouco da sorte, depende da junção dos fatos. Né? Mas pelo menos se olham de fora, dizem, não, a polícia trabalhou, mas não conseguiu. Né? Às vezes um médico trabalha, muitas vezes não salva a vida. O mecânico trabalha, mas não consegue às vezes consertar o carro. Né? O polícia também, às vezes vai trabalhar, vai fazer investigação e não consegue, mas tentou. Né? Mas tem uns que também não querem nada com nada. Né? Para quem gosta, é sempre um desafio, né? Um caso, né? Para quem gosta. Para quem gosta, é um desafio, né? E para ser policial, trabalhar na área da investigação, tem que gostar. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Tem que gostar. Tem que se dedicar, fora de horário, saber ouvir as pessoas que vão lá e que te procuram, porque uma delegacia de polícia é uma curva de rio. Engalha tudo lá. Né? Por que eu digo isso? Porque as pessoas que procuram a delegacia de polícia, na 99% dos casos, é porque elas estão com problema. Certo. Né? Então lá tu tem que estar psicologicamente preparado para saber ouvir, para entender. Né? Porque às vezes houve um furto de uma bicicleta e às vezes podem olhar que é só uma simples bicicleta, mas para a vítima que perdeu a bicicleta, às vezes é o único meio de transporte dela. Né? Então quando chega na delegacia, furtaram a bicicleta, furtaram uma galinha, furtaram um radinho, né?
às vezes o policial tá lá, a gente está acostumado com isso todo dia, né? Mas para a vítima, ela se sente muito mal, né? Então tu tens que dar esse amparo também, né? Que dar essa atenção e também ir atrás, porque às vezes tu recupera em uma bicicleta, né? Ah, a polícia perdeu tempo para recuperar uma bicicleta. Não, a polícia tem que perder tempo. É a função da polícia investigar. Ou o furto de um carro, ou de uma bicicleta, ou de um botijão de gás, né? De qualquer coisa. Ele tem que gostar. Tem que gostar, né? Muito bem, a nossa conversa hoje é com o Beto Luiz Souza. Eu já me empolgo. Eu gosto de fazer o Beto aqui, porque as entrevistas com ele sempre é muito boa, é muito quente, né? Não tem esse negócio meio termos, é ou não é. Então tá certo. E o Beto é psicanalista e é investigador Da Polícia Civil. da Polícia Civil. Beto, depois a gente partir para outros assuntos. Na polícia, qual foi assim um fato que mais te chamou a atenção? Quer dizer, assim, tipo um caso? Na tua carreira ali, enfim, né? Olha, são vários. É porque cada fato, né, tem a sua peculiaridade, tem o seu momento que aconteceu, tem a tua dedicação, né? Olha, um fato aqui que marcou muito também no trabalho, graças a Deus conseguimos resolver, foi aquele latrocínio, né? No dia 20 de janeiro de 2010, aqui em Morro da Fumaça, onde morreu a Dona Nice, né? Dona Nice, nossa ex-primeira dama na época, né? Mulher do saudoso Neném, que também já faleceu, né? Foi um caso aí que nós demandamos aí em torno de uns 3 meses, 2 meses e pouco, e conseguimos prender a quadrilha toda, né? Nossa investigação de Morro da Fumaça, com auxílio de alguns colegas de outros lugares, lógico, mas a investigação foi feita aqui por nós, em Morro da Fumaça. E os 5 camaradas ainda estão presos, tá? Tomaram aí 27 anos de cadeia, que eu acho muito pouco, que eu acho que devia ser prisão perpétua nesse tipo de caso. A vida toda, né? Mas aí, como nós temos uma legislação, né, que demarca, então foi um caso que chamou bastante atenção. Tivemos aqui também em Morro da Fumaça, só estou citando os principais, né? De um menino de 1 ano e 6 meses que foi estuprado pelo padrasto, numa olaria, que é até uma olaria aqui próximo. Tá? E nós prendemos em flagrante, conseguimos prendê-lo em flagrante, né? Na hora que nós recebemos a informação, fomos junto à época com o conselho tutelar lá, e pegamos o camarada em flagrante. Ele inventou umas historinhas lá para boi dormir, né? Mas realmente foi detectado. Inclusive depois a investigação apontou que ele cometeu mais fatos parecidos em outra cidade. Está na cadeia ainda, parece que foi condenado a 37 anos de cadeia, é outro caso que tinha que ficar lá, né? Então, aí também tivemos aí, já na época, trabalhando em Uruçanga, junto com o delegado Alfeu, com o Evandro, um caso de 2 estupradores. Um deles, na época, nós levamos 9 meses uma investigação, eles estupravam um casal de namorado, né? Menina, 17 anos, com namorado, 18, 19 no carro, chegavam, fizeram 5 vítimas, parece, na época, e nós levamos em torno de 9 meses nessa investigação. Conseguimos prender um, né? Foi uma das maiores condenações do Brasil, ele tomou 147 anos de cadeia, né? Então essas coisas, lá em Lauro Miller tivemos ia temos um júri popular agora no dia 28 de maio, mas foi suspenso pela senhora juíza devido à pandemia, né? Camarada que, na verdade, a mulher teria se suicidado, um enforcamento. Eu estava terminando meu plantão, fui no local e achei muito estranho a cena, né? A gente já tem um pouco de experiência. E a gente fez a investigação. Na verdade, a investigação apontou que ele matou a mulher, né? Segundo a nossa investigação, ele está indiciado, ele ainda não foi condenado, né? Ele não foi condenado ainda, ele está preso. Mas na nossa ótica da investigação, ele foi o responsável pela morte dela. Então são alguns casos assim, né? E tem vários outros, né? Mas casos assim que tem uma repercussão e que tu consegue dar uma resposta para a família da vítima, né? Porque tu tem aqui, vamos pegar o caso aqui de Morro da Fumaça, mas aqui em Morro da Fumaça o que mais me chamou a atenção, que mais marcou realmente foi esse latrocínio,
da dona Anice, nós tivemos outros casos de homicídio aqui que também foram resolvidos. É dar resposta para a família, né? Porque tu tem um ente teu querido que o vagabundo entra na tua casa, mata ou estupra, no caso daquela criança. Tu tens que dar uma resposta ou procurar fazer todo o possível e o impossível para dar uma resposta para a família. Dizer, ó, a gente não tem como trazer a vítima de volta, não tem como reparar o dano, né? Mas a gente tem como apresentar quem fez para que a justiça seja aplicada. Então isso dá uma satisfação, dá trabalho, mas é muito gratificante quando tu consegue dar essa resposta. Alguns desses casos, claro, vai ter toda... Mas vai estar no livro? Ah, vai. Vai estar no livro. Vai, eu estou rascunhando se ele vai. Logicamente... de uma forma, né, sem expor, né, ninguém, sem expor nomes e, né, com detalhes de como aconteceu a investigação, né, mas sempre preservando. O objetivo é contar como trabalha a polícia, como é que é a dedicação da polícia para resolver esse caso, não em si peculiaridades do caso, mas de uma maneira geral, né, citar como exemplos maneiras de como a polícia chegou. As técnicas que As funcionam. técnicas, né, de como a polícia faz. Porque tem gente que acha que nós temos uma bola de cristal, Beto. Assim, ó, que a gente baixa a mesa e olha a bola de cristal e ali vai aparecer. Se eu tivesse a bola de cristal, eu ia pedir os números da Mega, né? Da virada. Claro, claro. Que teve um colago aqui em cima que ganhou, parece 76 milhões agora, Isso, né? Que, verdade. Aí eu ia pedir pra mim, né? Se tivesse uma bola de cristal. Mas não tem. Não tem. É. Muito bem, a nossa conversa hoje então com o Beto Luiz Souza, que é psicanalista e é investigador da Polícia Civil aqui no estado de Santa Catarina, principalmente aqui na região sul, trabalhando sempre. Beto, vou falar de uma coisa que nas redes sociais a gente percebe. Você disse também moderado, mas vamos lá. Tô mais Política. Foi candidato a deputado estadual aqui na... Foi a pior merda que eu fiz na minha vida. É verdade? Foi. Desculpa a expressão. Tranquilo. Zé, ouvintes também, desculpa, mas foi assim, ó. Foi uma experiência, a gente ganha uma experiência das coisas, né? Eu fui candidato a deputado estadual em 2014. Como eu falei, né? Olha, eu gosto da política. Eu gosto. Mas para lidar com os caciques brabo que tem por aí, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então... Porque a política é um sistema fechado já, né? Parece... Quem entra ali tem que ter muita bala na agulha para entrar nesse ninho, né? Quem entra na política, que quando tem uma... Nós estamos falando assim, vamos falar de política político-partidária, né? De cargo de mandato eletivo. Que a política, na verdade, ela é tudo. Hoje nós estamos aqui falando, nós estamos fazendo política. Né? Não aquela politicalha, mas a política partidária, de cargo eletivo, o camarada, ele tem que ter sangue frio e tem que ser uma pessoa decente para entrar e não se contaminar. Porque aí começa a questão de ter que fazer favor para cá, né? Favorzinho para lá. É assim. E a política também, ela enraiza em outros setores. Outro pensa que na polícia não tem política. Claro que tem. Né? E se ela é mal ou se ela é ruim, aí vai depender de como cada um atua, como cada um opera. Mas tem política na polícia também. Claro que tem. Não vamos tapar o sol com a peneira. Não vem com garfo que hoje é sopa, né? Como diz a... Verdade. Né? E quando eu digo que tem a política, é porque é o seguinte, tem alguns cargos, né? E não desmerecendo quem tem esses cargos, como eu também já tive cargo político, certo? Porque quero um cargo político de responsável, quero indicação política. Procurei honrar da melhor maneira possível e fazer meu trabalho, né? Mas são cargos que são definidos por... a polícia é ligada ao Poder Executivo, né? E o Poder Executivo é político. Né? Então, de uma maneira ou outra, há uma influência nas decisões de escolhas de chefias e tal, né? Não na interferência do trabalho, como quis fazer lá o presidente, segundo o Moro, que quis interferir para não poder ser investigado. Não, mas a política ela define quem é o delegado regional, quem é o delegado geral da Polícia Civil, né?
Então, são cargos escolhidos politicamente. Então, ela tem essa interferência administrativa que é normal, né? Agora, voltando para a política mesmo em si. Eu troquei de partido, já troquei de partido umas 4 vezes. Estou no PSDB. Hoje está no PSDB. É, aqui da Fumaça. Outra merda também, tá? Não, eu falo isso pra eles. Porque, Roberto, não tem partido bom. Tem pessoas boas que estão em alguns partidos e tem canalhas que estão em alguns partidos. Correto. Então tem cacalhada no PT, Tem. no PV. Que eu já fui do PV também. Também já fui. Do PV, né? Já foi, né? É. Hoje estou sem partido, mas fui. Tem no PMDB, tem no PSDB, tem gente boa e tem cacalhada. Eu sou contra partido político. Para mim o camarada é o seguinte, não devia ter isso, partido político. Tu quer ser candidato, tu vai, sei lá, vai lá, registra o teu número lá, e tu é candidato a vereador, tu é candidato a prefeito, tá? Partido político hoje, para mim, partido político é um dos piores cânceres do Brasil. A estrutura político-partidária, tem partido. Mas como hoje ainda exige, né? Então eu tô em apoio ao Calita. Um amigo, né? Calita, tu sabe? Isso. Que eu tenho certeza. O Calita foi surpresa aí pro PSDB, o Calita... Não, é assim, ó. Pra mim, que acompanho a vida dele, eu já disse pra ele que ele devia ter saído do PMDB há muito tempo, né? Eu disse pra ele, se tivesse vergonha na cara, que já tinha saído há muito tempo. Né? Ah, por quê? Porque sim, o PMDB não te quer prefeito, rapaz. Tu não enxergou isso ainda? Eu disse isso pra ele, fala aqui, não tem medo de dizer, falo pra todo mundo. O PMDB não queria o Calita prefeito. Por quê? Não sei. Né? Eu só sei que o Calita é uma pessoa decente, correta, tá? Correta. Erros todo mundo tem, tu tens, eu tenho, ele tem, mas erros comuns de pessoas, mas é uma pessoa correta, decente, assim como que eu acho que tu é também, por isso que eu te falo, né? Então, não, pra mim não foi surpresa. Seria um bom prefeito, Calita? Eu acho que seria um bom prefeito, certo? Eu tenho certeza que seria um bom prefeito, tá? Porque eu convivo bastante com ele, de frequentar a casa dele, sou amigo pessoal, íntimo, né? Íntimo que eu digo da família, né? Nesses 15 anos que eu conheço ele, tu conhece a pessoa, né? Tu tá lá na parte privada das pessoas, tu vê o comportamento, tu escuta o que acontece fora nos bastidores. Então a pessoa que tem uma postura perante as câmeras e uma postura, a mesma postura atrás das câmeras, é uma pessoa confiável. Né? Então eu acho que sim. Tem todas as qualidades? Não sei. Isso o tempo vai dizer. Quem que é? Comercial? Tem alguém aí? Não. Abraço pro Rafael Monsoni. Rafael Monsoni. Ah, o Rafael. É daqui da Fumaça? Daqui da Fumaça. O Rafael disse que hoje ia assistir a entrevista. Obrigado, Rafael. Ele gosta muito de ti, isso mesmo. Dizer essa eu não perco por nada. Um abraço pro Célio Teixeira, falando bom dia. Forte abraço pro Gilberto. Oh, o Célio é da prefeitura, né? Célio Teixeira. Hoje é funcionário né, da prefeitura. Ah, tá, o irmão do Ronaldo, tá, o Célio. Oh, foi motorista do prefeito. Foi motorista do prefeito. O prefeito anterior, né? Prefeito anterior, Nado. Do Nado, é. O vereador Thiago Minato falando pro Gilberto. Me deu um cigarro pra fumar no bar do Xande. Me convenceu a votar em ti. Não me arrependo. Abraço aí pros Betos. Obrigado ao Thiago. O Thiago Minato. O Thiago é o presidente do PSDB. Presidente do PSDB. E ele também me referendou meu convite. Eu gosto bastante do Thiago. Acho uma pessoa decente também. Tá? Acho que ele não tem papas na língua mesmo, porque eu acho que ele tava no PMDB também. Saiu, peitou, certo? Uma pessoa honesta. E ele falou pra mim que ele votou em mim. Nós já conversamos sobre isso, certo? E eu agradeço ele. Eu falei pra ele que eu não votei nele nessa última campanha, porque eu ia votar no Calita, né? Porque eu sou amigo pessoal, isso eu falei pra todo mundo, né? Mas é uma pessoa que eu tenho certeza que seria uma pessoa que eu votaria nele e torço bastante. Acho que o Thiago tem tudo pra ser, já está sendo um bom político aqui e quem sabe também um bom prefeito. Que é um nome também forte no PSDB, na política de Morro da Fumaça para ser candidato a prefeito, né? É porque eu tô no partido, mas eu não tô na Gente, essa conversa aqui não estava combinado, tá? Isso aqui foi... Chegamos aqui que nós vamos falar, vamos jogar a conversa pro ar aí, vamos... Aqui nós temos assunto para ir até de manhã. Depois nós vamos falar do Bolsonaro. Depois vamos falar do Bolsonaro também. Vamos lá. Fábio Garcia dando bom dia, ótima entrevista. Abraço para a equipe TV Sul e pro Gilberto.
Obrigado, Fábio. O Fábio que me levou pro PV, pro Partido Verde. Foi o Fábio. Foi, o Fábio. Corajoso, rapaz corajoso. Fábio, gente boa. É. Do Fumacinha, né? Fumacinha. Trabalhador não para nunca. Não para Tá nunca. sempre no movimento, sempre no movimento. Liana Ramírez Espíndola falando abraço pro Gilberto. Ótimo delegado que a Fumaça teve. Opa, a Liana conhece? Sim, é a mulher do... É a nora do... Olha lá, ela é... Ah, meu Deus do céu. Ô, da Lula lá. Ela é sim, sobrinha, né? É casada com... Ah, nós passamos ainda no carnaval, antes da pandemia, nós estávamos lá em Laguna, ela, o marido dela, nós estávamos lá no apartamento do Tinto, lá. Bacana. Antes que o bichinho viesse, né? Antes que o bichinho viesse. Que massa aí? Obrigado, Liana. Obrigado, Liana. Ricardo Guedinha falando bom dia, sucesso pra vocês. Ô, Ricardo, muito obrigado. Sucesso pra você também. O Rodrigo Flores falando... Aqui é o Rodrigo Flores. O que vocês acham que vai ser a prefeito? Perguntando. Daqui a pouquinho o Beto vai responder. Primeiro nós vamos ouvir isso aí, vamos conversar aqui, vamos discutir isso. Obrigado, Rodrigo Flores. Por enquanto só isso. Só isso? Obrigado. E a todos vocês aí que ainda não identificamos aqui, não conseguimos, muito obrigado aí pela participação, continue compartilhando aí a nossa entrevista de hoje, estamos ao vivo, porque a sua participação é muito importante aqui para todos nós. Beto, antes da gente partir para a política nacional, aqui ainda em Morro da Fumaça, quem você acha que vai ser o candidato a prefeito aqui em Morro da Fumaça? Quem são os candidatos a prefeito, na tua opinião, aqui em Morro da Fumaça? De acordo com o Flores? Olha, eu acho que o candidato natural, né, é o atual prefeito, o Noi. Pelo PP, né? Pelo PP, né? Que... Eu votei no Noi, tá? Votou no Noi. Votei no Noi. Eu para vereador votei no Calito e eu votei no Noi para prefeito. E eu gosto muito do Nado, certo? O Aguinaldo, né? Aguinaldo. O Nado, que foi a reeleição, meu amigo, gosto muito dele. E não foi nem por ele que eu não votei nele não, tá? Alguns agregados dele ali que não... Não fechou. Que não fechou, né? Então, mas enfim, então eu acho que o candidato natural é o Noi, certo? Eu também tenho um respeito, um carinho muito grande pelo vice também, pelo Eduardo. Acho que não tenho certeza, são pessoas decentes também. Né? Não se vê também falar nada de ruim, como eu disse, erros e acertos todos têm. Então eu vejo que ele é o candidato natural para a reeleição. Acredito que o PMDB vai lançar um candidato, que eu não sei quem são os nomes também. Se fala no Juninho. Que é o irmão do Chen, Chen, né? É um rapaz que é médico, né? Capaz de ser médico, né? Não, e é forte também pelo seguinte, pela família, dona... Do seu Moacir, seu né? Moacir, não. uma família grande que tem influência nas áreas sociais, né? Então... Eu não conheço bem o Juninho, assim, se eu conheço, não tem mais pelo que a gente ouviu falar, também parece que seria o pré-candidato do PMDB, né? E aí temos aí também o PSDB, que acredito que, como de forma natural, como duas lideranças, temos aí o Thiago, né? O próprio Calita, né? Isso é uma opinião minha, tá? Eu não falo Nós estamos aqui falando de opinião. Não né? falo pelo partido, nem eu tô no partido, mas eu não sou da executiva, não sou nada. Eu sou até contra partido político, mas eu tô porque eu tô. Também não sei, daqui a pouco para eu não estar é outro toque, porque eu gosto de pessoas, não é de partido, de ideologia, é de pessoas. Então eu acho que seriam esses três. E parece que teria o Mimacari também, alguma coisa assim. Né? Porque hoje o PSDB, não sei se você concorda comigo, Gilberto, foi o partido que mais estruturou a sigla. Veio bons nomes, tipo esses 2 vereadores com mandato, o PSDB passa a ter 2 vereadores, tem uma estrutura muito forte, filiou muita gente importante da cidade, e tem como candidato, tem 3 candidatos bons ali, que é possível, qualquer um deles, pela estrutura do partido, são bons, que é o Thiago, que está aqui, o Calita, que não... pela popularidade dele é um candidato forte também, que a população ia encarar com bons olhos, e o Mimacari, que é um empresário forte da cidade, que há muito tempo está no ramo e que tem uma boa conduta na cidade, né? Certo. Então o PSDB hoje, ele tem uma estrutura política muito boa. Como o PMDB tem história, como o prefeito, o PP tem o prefeito que está no comando, que tem força, né? E nós temos ali o PSD, que tem bons nomes, o PSD tem bons nomes, como do próprio Nado, tem o Miguel Zacaron, tem a Lucilene, tem o presidente agora, o Félix, que
que é o presidente da Câmara Félix. que foi pro PSD, né? Que é um nome forte também. O Feleca, né? O Félix. Eu Feleca. trabalho com o cunhado dele lá em Nova Veneza. O Ginga. O Que Guinho. é também, segundo aí, pré-candidato a prefeito em Siderópolis, já foi prefeito 2 mandatos, né? O Douglas Varmelin, né? O Ginga, gente boa, né? Gente boa, trabalha, meu colega de sala, né? E vai Bom. novamente para... Segundo ele, parece que vai, né? E... Não, mas assim, então tem E todos hoje, esses hoje a nomes, gente né? não pode esquecer, velho, do PSL, que tem o ex-vereador Joaquim, e tem mais um grupo bom, que pode, de repente, lançar candidato a prefeito. Quem duvida, né? Quem duvida, né? Foi, o PSL é o que estava o presidente, É né? o que estava o presidente Bolsonaro. É. Então aí nós temos isso. Mas vamos falar a nível nacional. Tá, vamos lá. Vamos lá. Votou no Bolsonaro? Jamais. Não votou no Bolsonaro. Não votei. Por que não votou no Bolsonaro, Beto? Eu não votei no Bolsonaro e não voto nele, né? A não ser que houver um milagre, um parto da natureza, que... E eu quero aqui deixar assim, o meu todo respeito ao eleitor, a quem votou, porque política é isso, é nós convivermos com os diferentes, certo? Ninguém precisa acatar a minha opinião, eu também não preciso acatar a opinião de ninguém. Certo. Mas eu tenho que respeitar. Não preciso concordar, mas eu tenho que respeitar a opinião alheia. Então, se a pessoa votou no Bolsonaro porque foi iludida ou porque tinha o mesmo pensamento dele, porque muitas vezes essa carrada de voto que ele levou reflete o que inconscientemente as pessoas pensam, porque na minha visão o Bolsonaro ele é racista, ele é homofóbico, ele é misógino, ele é burro, porque ele não deve ter 500 palavras no dicionário dele, né? Ele não sabe o que faz, né? Ele é explosivo, enfim, isso eu me pareço com ele, tá? Explosivo, né? Então, assim, Alguma semelhança, né? então o que levou as pessoas a votarem nele, cada um sabe o porquê que votou. Eu não votei, certo? Não votei. Ah, mas tu é petista. Não sou PT, fui um dos que mais dei pau no PT na rádio, na televisão. Lembro. E eu dava pau, certo? Mas não sou, mas a maneira... Ah, mas eu não queria o PT, mas tinha um monte de outros candidatos para votar no primeiro turno. Não tinha? Sim. Tinha o Ciro Gomes, tinha a Dona Marina, tinha o Álvaro Dias, chama o Meirelles, que para mim é o mais preparado de todos, o Meirelles do PMDB, né? Eu acho que, o próprio PMDB botou no rabo dele, né? Botaram ele lá, mas pensa que o PMDB votou no Meirelles. Não votou, né? O PMDB é o maior partido do Brasil, era pro Meirelles pelo menos ir pro segundo turno, né? Ficou lá embaixo da brita, né? Então assim, ó, então eu não votei no Bolsonaro porque eu não gosto dele, não gosto da maneira... Eu acho que ele não estava preparado para ser presidente, porque em 27 anos não vi nada de coisa que ele fez. Né? Se alguém me apresentar alguma coisa que ele fez em 27, 28 anos como deputado, né? E aí virou mito. Estamos aí, nessa pandemia aí, ele está se lixando, né? Um camarada que trata os repórteres como ele trata... que trata as pessoas, um vocabulário chulo, porque eu falo chulo, mas eu não sou presidente da república, né? Nós não estamos aqui num gabinete presidencial, como teve aquela vergonha daquela reunião lá, né? Que aquilo lá era pior que reunião. O pessoal diz que é pior que reunião de boteco. Não, boteco não merece levar esse título, porque boteco tem que ser respeitado, né? É pior que reunião assim, rampeira, né? Chula, né? Com o linguajar daquele, e era pro presidente... Então não adianta, eu não gosto do cara, acho que ele é despreparado, tá? Me sinto mais preparado que ele, tá? Se fosse para ser presidente, botar eu e ele para um debate aqui assim, ó. Eu e ele, o presidente. Tete a tete. Duvido. Leva relho. Certo? E aí aquela facada dele, né? Que foi um ato também antidemocrático, não se trata adversário político assim, certo? Mas foi o que santificou ele, né? Foi o que santificou e veio a calhar. Porque tem gente que diz, a facada não existiu. Não, até acredito, não vamos entrar nesse expediente, né? Mas veio a calhar, porque daí ele ficou, né? Ficou lá no hospital, né? E tal, e não participou de debates e tal.
né? Não é assim que se funciona a política. Política, tu tem que usar os meios legais para te eleger ou tirar alguém, né? Então, chegar lá no adversário político, aí eu e tu somos um adversário político e não coisa aí, daqui a pouco vai alguém lá e dá uma facada, aí eu vou ficar contente porque o Beto Silva foi meu adversário. Não, não é assim que se resolve as coisas, né? Então eu não gosto desse cara. Beto, com a Dilma houve um impeachment de uma forma muito rápida, né? Inclusive o próprio Bolsonaro, ele foi a favor do impeachment. Coisa que eu não sou a favor de impeachment, tá? Não de qualquer jeito. Precisa ser prova muito séria para fazer impeachment, né? Mas como tinha um congresso, enfim, tinha toda a base propícia para fazer impeachment, foi feito impeachment. Mas hoje se apresentam provas muito mais sérias. Ah, com certeza. Muito mais sérias do governo Bolsonaro para promover o impeachment. E por que não acontece, Beto? Olha, Beto, agora, ó, anteontem, ele recriou o Ministério da Comunicação, né? E nomeou, né, o deputado federal, aquele que é genro do Silvio Santos, né? Esse rapaz que foi nomeado, até parece esse deputado que foi nomeado, é uma pessoa bastante digna, assim, certo? Não se tem uma pessoa correta. Não por ser genro do Silvio Santos, mas segundo as informações que se tem, uma pessoa muito correta, um rapaz decente. Mas é do Centrão. O que é do Centrão? Para você que gosta de comentar política na rede social, mas não sabe o que é direita, não sabe o que é esquerda, não sabe o que é socialista, me chama de comunista, mas não sabe o que é, né? O Centrão é aquela turma dos partidos assim, ó, que não tem. É mais de centro-direita, tá ali, ó. Então, é essa turma, porque a política meio se polarizou entre a esquerda, né? E a direita, a extrema-direita. A extrema-direita. E aqueles os partidos do Centrão, né, que tem os seus deputados lá, os macacos velhos, do pelo duro, como a gente chama, né? Turma que está acostumada no troca de cargo, né? Tu me dá um cargo, aquela coisa assim, aí tá tudo resolvido. Os da negociata. Os das negociatas. Então, o que acontece? O presidente Bolsonaro sentindo o cutuco, porque ele tá sentindo o cutuco, tá? Certo. E essas coisas da ameaça dele aí, que de vez em quando Forças Armadas... Gente, Forças Armadas não vão entrar na conversa dele não, tá? O Exército é superior a isso, certo? O Exército não é do governo, o Exército é da República, da nação, certo? O Exército não é órgão governamental. O Exército é órgão, uma instituição, digo, as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, são do Estado da República Brasileira, de proteção das fronteiras, certo? Da soberania, não é órgão de governo, tá? Então, às vezes, ele deixa lançar alguma coisa, assim, meio querendo intimidar, mas eu acho que ele tá com o cu na rifa, tá com medo. Então, por isso, essa aproximação com o Centrão, para tentar apaziguar. Coisa que ele era contra, né? E não, certo, né? não vou negociar. Já está negociando, né? Que ele sentiu, né? Que então ele permanecer no governo vai precisar negociar com todo mundo, né? Então aí eu não sei o que o Rodrigo Maia, de repente essa questão da pandemia, tudo, mas já tem vários pedidos de impeachment. Tem por crimes, porque tem dois tipos. O presidente da República, Beto, ele pode. Tá me dando até um calorão. Tá? Depois nós vamos tomar um cafezinho. Ah, depois. Presidente da mais República. ainda. Para esquentar mais ainda. É que eu botei isso aqui porque eu tô para não ficar muito gordo. Não, mas eu tô com físico até mais ou menos. O presidente ele pode perder o mandato de 3 maneiras, tá? Uma é por renúncia. Certo. O presidente renunciar, não quero ser mais. Isso eu acredito que ele não vai fazer. Não. Segundo, é por um impeachment. Pela questão de crimes de responsabilidade. E aí, que eu acredito que tem vários, né? Vários crimes de responsabilidade. Essa interferência, na tentativa de interferência, segundo o Moro, na Polícia Federal. Essa questão da pandemia, várias coisas de crime de responsabilidade. Aí o que acontece? Teria que ter o pedido no Congresso,
o Congresso, a Câmara aceitar, aí ele é afastado por 180 dias, e depois o Senado julga ser impeachment. Que foi o que aconteceu com a Dilma, injustamente. Tá? A Dilma não cometeu sequer um crime de responsabilidade. Até porque não foi provado nada, né? Nada. E as pedaladas não foi daquele ano. Todos os governantes, todos os Poder Executivo cometem as pedaladas fiscais, que não é desvio de dinheiro. É mais ou menos aquela história assim, tá sobrando aqui na pasta da saúde, tem que cobrir a pasta da educação, por exemplo, tira daqui e bota aqui. Não é desvio. Manutenção do dinheiro, né? A manutenção dentro, falando de maneira bem simples, Dentro tá? da lei. Não houve, ó, não houve gatunagem, tá? E teria que ter sido até no mandato vigente. Isso teria acontecido no mandato anterior da Dilma, não tem? Aí apertaram, aí como foi o Congresso que julgou, a Dilma não estava, em questão de negociação, não estava muito bem, que ela era uma mulher fechada, mas era uma mulher séria, certo? Impeachment uma pessoa honesta. Ah, mas ela era atrapalhada. Mas isso não é motivo para impeachment. Mas né? não era desonesta. Né? Mas não era desonesta. E aí tem outra que pode ser após uma sentença de crime comum, que daí é o Supremo Tribunal Federal que julga. Então o presidente pode ser tirado. Que é diferente. Tem alguém aí? Vem cá, que é